do governo. E qual vai ser o resultado do trabalho deles? Isso não importa muito. Eles podem até ajudar as pessoas em alguma coisa, mas para mostrar para o governo e para o povo que eles são úteis. Então, até aqui os vínculos naturais já estão dissolvidos. Estruturas de poder. Bem, os órgãos naturais de administração, que tradicionalmente são eleitos pelo povo em geral, ou indicados pelos líderes que foram eleitos pela sociedade. Estes são substituídos por órgãos artificiais, que são pessoas, grupos de pessoas que ninguém elegeu. Nunca. Na verdade, a maioria das pessoas não gosta nem um pouco deles, mas ainda assim eles existem. Um desses grupos é a mídia. Quem foi que elegeu eles? Como é que eles têm tanto poder, um poder quase de monopólio sobre a mente de vocês? Eles podem estuprar a mente de vocês. Mas quem os elegeu? Como pode? Como é que eles têm tanto poder? Como é que eles têm a ousadia de dizer o que é bom ou ruim para o presidente que vocês elegeram, o seu governo? Quem diabos eles são? Spiro Agnew, que era odiado pela esquerda liberal, os chamou de tropa de snobs sem vergonha. E é exatamente o que eles são. Eles pensam que sabem das coisas, mas eles não sabem nada. O nível de mediocridade em grandes agências como The New York Times, redes de rádio e TV, lhes é dito que não sejam jornalistas excelentes. Eles precisam ser jornalistas medíocres, porque assim é mais fácil sobreviver, não existe concorrência. Eles vão ter um ótimo salário de $100 mil por ano e é isso aí. Se um ali é melhor do que o outro, isso já não importa mais, desde que eles sorriam para a câmera e façam o trabalho deles. É isso aí, não há concorrência entre eles. Estruturas de poder. Elas são lentamente erodidas pelos órgãos e grupos de pessoas que não têm nem qualificação e nem a vontade do povo para permanecer no poder. E ainda assim eles ficam no poder. E junto com isso existe outro processo. Fiscalização, sistema judicial. A organização é erodida. Nos últimos 20 ou 25 anos, se você assistir os filmes antigos e compará-los com os novos, vai perceber que nos filmes novos, os policiais ou oficiais do exército americano parecem burros, raivosos, psicóticos, paranoicos, mas o criminoso parece um cara legal, gente boa, que fuma maconha, que se injeta, que usa drogas, que é retratado como um ser humano bonzinho, criativo, mas que virou bandido porque a sociedade o oprimiu, enquanto que os militares são sempre retratados como pessoas burras, maníacos por guerra, e os policiais aparecem como porcos. Um policial rude que abusa do poder. Isso é geral, todos retratados dessa forma. Ou seja, estimular o ódio, a desconfiança para com as pessoas que devem proteger. Os que têm o dever de cumprir com a lei e a ordem, ou seja, um relativismo moral. O processo Angelo Buono durou 2 anos em Los Angeles. E ainda assim há alguns advogados que dizem, olha, na verdade o cara era um bom sujeito. Algumas testemunhas disseram, eram criminosos. Disseram, não, olha, ele era um cara legal. Um dia eu pedi para ele queimar a casa do meu inimigo e ele não quis. Não, ele era legal. Erosão. Uma erosão devagar dos princípios morais básicos. Onde o criminoso não é bem um criminoso. Não, ele é um réu, mesmo que sua culpa esteja provada. Ele sempre terá o benefício da dúvida. Matar ou não matar, ser ou não ser. Está escrito, não matarás, não é? Mas talvez isso não se aplique necessariamente a um assassino. Não assassinarás, talvez devesse ser assim. Talvez, não? Bem, relações trabalhistas. Nesta etapa, dentro de 15 ou 20 anos, até aqui já destruímos os elos naturais estabelecidos de negociação entre patrão e empregado. A clássica teoria marxista-leninista de troca natural de bens. Se uma pessoa tiver 5 sacas de cereais e a outra tiver 5 pares de sapatos,
Aqui haverá uma troca natural, sem dinheiro, estão negociando entre si. Então vem a introdução de uma terceira pessoa, um estranho que não tem nada a ver com essa relação interpessoal. Ele dirá, não dê a ele as 5 sacas de cereal, dê para mim. E você dê para mim os seus 5 pares de sapato. E eu vou distribuir de maneira justa. Isso é o fim da economia. E a morte da troca natural. A morte do comércio. Bem, os sindicatos foram estabelecidos há 100 anos atrás, e o objetivo era melhorar as condições de trabalho e proteger os direitos dos trabalhadores. Proteger dos patrões que estavam abusando de seu direito só porque tinham mais dinheiro. De fato, naquela época, a princípio o movimento dos sindicatos funcionou bem. Mas o que vemos agora é que o processo de negociação não está mais funcionando. Não funciona mais na base do compromisso, que de fato leva para a melhora das condições de trabalho, aumento do salário. O que estamos vendo hoje é que depois de cada greve prolongada deles, os trabalhadores perdem. Mesmo que eles consigam um aumento, já não compensa mais por causa da inflação e do tempo perdido. E além disso, milhões de pessoas sofrem com essas greves. Porque hoje em dia a economia é interdependente. Está tudo interligado como um único corpo. Se antes os metalúrgicos, digamos 100 anos atrás, podiam entrar em greve e ninguém sofreria, agora é impossível. Se os lixeiros entrarem em greve, hoje em dia, toda a cidade vai ficar fedendo. Quer dizer, ninguém executará o serviço. Em Quebec, uma vez, os eletricistas entraram em greve, no meio do inverno. No inverno lá, as pessoas podem morrer congeladas. Eles aumentaram o salário? Não, eles perderam. Mas quem ganhou com isso? Os líderes do sindicato. E quais são os motivos de uma greve? Melhorar as condições de trabalho? Não. É claro que não. Então qual é? Ideologia. Para mostrar aos capitalistas, eles dizem, não? E a horda obediente de trabalhadores como ovelhas seguem essas pessoas. E as obedecem. Por quê? Porque se desobedecerem, bem, você sabe o que acontece, não? Assassinatos, caminhoneiros baleados pelos próprios piqueteiros. Em Montreal eu vi com os meus próprios olhos, quando eu era repórter da CBC, a agência canadense de reportagem internacional, quando operários de uma fábrica de aeronaves destruíram computadores e equipamentos da fábrica. Então a administração contratou os fura-greves e os carros deles foram virados de ponta cabeça e queimados. As casas deles foram queimadas, os filhos deles foram intimidados. E tenho certeza de que houve vítimas. Por quê? Para melhorar as condições dos trabalhadores? Não. Ideologia. Então é isso que basicamente acontece. Ou seja, pode ou não acontecer com a ajuda da União Soviética. Mas as tendências naturais também são muito aproveitadas pelos sistemas de propaganda soviéticos. Mas como? Sempre que um sindicato entrar em greve, temos um influxo de propaganda, mídia de massa, disseminação ideológica. E as pessoas repetem isso como papagaio. Sim, o direito dos trabalhadores. Direito de quem? Dos trabalhadores? Não! A única liberdade do trabalhador, que é vender a sua força de trabalho, de acordo com o seu próprio desejo, é tirada deles. E por quem? Pelo chefe do sindicato. Lhes é otorgado poder e uma responsabilidade. Eu não quero vender o meu trabalho por $2,50 por hora, mas por $2. A minha liberdade está sendo negada. Eu não tenho o direito. Eu sei que se eu vender meu trabalho por $2 por hora e não por 3, eu vou concorrer melhor do que o outro cara, que é preguiçoso e ambicioso. Eu não preciso de $3, eu preciso apenas de 2. Não, eles foram forçados a acreditar pela mídia, pelas empresas, por agências